Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês aqui. E vamos pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que possam nos abençoar no nosso estudo dessa noite. Então, para o nosso bate-papo dessa noite, eu trouxe o tema da reencarnação. Né? Então, segundo o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências, nós vamos encontrar na questão 166 a pergunta de Kardec sobre as existências. Se nós somos criados simples e ignorantes e temos que chegar a uma perfeição relativa, ou seja, aprender muito sobre todas as coisas, como é que essa alma, como é que nós, que ainda não somos perfeitos, vamos atingir isso? Né? Como é que a gente vai se depurar, se melhorar? E os espíritos respondem que é através de novas existências, sofrendo as provas, as vicissitudes, os desafios, as dificuldades que as novas existências proporcionam para a gente. Por isso que nossa vida é cheia de dificuldade. Por quê? Para a gente crescer. Porque se ela fosse muito fácil, muito simples, nós não aprenderíamos nada de novo. Nós viemos a cada existência exatamente para demonstrar que nós já aprendemos mais algumas lições. Por isso a vida é cheia de desafios. Então ele pergunta, significa então que a alma passa por muitas existências corporais? E os espíritos respondem que sim. Na verdade, nós temos muitas e muitas e muitas reencarnações, muito mais do que a gente imagina. Então, depois que a gente vive uma experiência corporal em um determinado corpo, numa determinada situação financeira, em um determinado país, com uma determinada família, nós vamos aprender algumas coisas. Vamos imaginar que nós aprendamos, por exemplo, a lição da pobreza, que não é nada fácil passar pela dificuldade financeira. Mas se a gente aprendeu essa lição, aí nós temos uma outra lição, que é a lição da riqueza, que também não é fácil. Saber lidar com o dinheiro, usando ele em benefício do próximo, promovendo empregos, crescimento para a população que está ao nosso redor, também não é uma tarefa fácil. Em geral, a gente usa a riqueza só para o benefício próprio. Então, é uma outra lição. Aprender a lidar com a saúde é um exercício. Nós podemos, em uma experiência de vida, aprender isso. Mas na próxima, a gente tem que aprender a aceitação da doença, a humildade diante de coisas que a gente não pode mudar. E assim, sucessivamente, nós vamos passando por várias experiências diferentes, a cada vida, aprendendo alguma coisa. Se hoje eu consigo ser uma boa professora, eu consigo lidar bem com as letras, em outro momento eu posso precisar aprender, me desenvolver na área dos esportes, na área da música, na área da ciência. Quantas vidas eu preciso para me aprimorar em todas essas coisas? Muitas, né? Então, a cada nova existência, o espírito dá um passinho diante da senda do progresso. Agora imagine, Deus cria incessantemente novos espíritos. Jesus já nos deu notícia disso. Meu Pai trabalha continuamente e eu trabalho também. Nós somos criados simples e ignorantes, para que a gente evolua o máximo que for possível dentro da perfeição relativa da humanidade. Bom, então, se cada um está aprendendo uma coisa num determinado ritmo, porque tem gente que aprende rápido, tem gente que é mais teimoso, ou menos esforçado, repete a lição. Se a gente se imaginar nessa escadaria, cada um de nós está num degrauzinho diferente.
Alguns estão mais próximos uns dos outros, mais ou menos no mesmo grau evolutivo, mas enquanto um é melhor na área de exatas, o outro é melhor na área de humanas. Então, significa que, por mais que nós estejamos mais ou menos no mesmo nível de aprendizado, existe muita diferença entre uns e outros. Por isso que quando a gente sobe a escada, nós subimos de mãos dadas. Os que estão mais adiantados ajudam os que ficaram mais para trás. Os que ficaram mais para trás recebem ajuda dos que estão mais à frente. Nós formamos grandes famílias espirituais. Puxa vida, mas Deus já não podia ter criado a gente perfeito, ficava tão mais fácil, economizava trabalho, né? Mas Ele não criou, né? Ele nos criou passíveis de evolução, passíveis de progresso, mas esse progresso depende do fruto do nosso próprio trabalho. Significa que evoluir, crescer, aprender, depende de nós. As consequências, o mérito é nosso, tanto quanto a responsabilidade, se a gente fizer o mal, também é nossa. Nós somos responsáveis pelas coisas boas ou pelas coisas más que nós fazemos. E para que a gente possa, então, evoluir, como ainda não existe clonagem, acho que vai demorar um pouquinho ainda, né? Todos nós nascemos no seio de alguma família. Então, a família é o núcleo formador, é o que permite a nossa reencarnação e que nos dá um ambiente propício, adequado para a gente aprender, se melhorar e evoluir. Bom, a gente precisa da família, então. E aí eu me pergunto, como foi que eu vim parar nessa família? Será que não tinha uma melhorzinha? A gente já perguntou isso? Será que tinha mesmo que ser esse pai e essa mãe? Será que eu pedi para nascer? Tem muito adolescente, na fase da adolescência a gente costuma muito ouvir isso, os adolescentes que falam assim, eu não pedi para nascer. Dentro da doutrina espírita não é isso que a gente vê. Em geral, os espíritos pedem sim para nascer em determinadas condições. Muitas vezes as condições são difíceis, cheias de luta, de problemas, de dificuldades. E eles ficam buscando um pai e uma mãe adequados, que se encaixe, que sejam os melhores possíveis para ajudá-los naquela tarefa a que eles se propõem a realizar. Então, sim, nós pedimos para nascer. E essa nossa família vai ser um grupo de pessoas, de espíritos, que tem cada um a sua dificuldade, cada um a sua necessidade de crescimento, e nós estamos juntos, mas normalmente todos nós somos necessitados, todos somos desajustados e temos algum compromisso inadiável para ser realizado. Então, significa que nós estamos juntos, mas nós precisamos nos dar as mãos para subir aqueles degraus. Um, às vezes, está um pouquinho melhor em uma coisa, e o outro está melhor em outra. Um tem um pouco mais de paciência, e o outro tem um pouco menos de vaidade. Um tem um pouco mais de fé, e o outro um pouco menos de orgulho. E assim, cada um tem a sua dificuldade e o seu valor, para nos ajudarmos mutuamente nessa tarefa de crescermos juntos. A função primordial da família, então, é a colaboração com Deus para que nós possamos aprender
a nos amar como irmãos. Por quê? Quem é que se reúne numa família? É tudo gente que se ama? Não necessariamente. Dentro da família, é muito comum que estejam juntos pessoas que foram inimigos e desafetos nas vidas anteriores. Também é comum que venham pessoas que se amaram e vêm juntas para se apoiar numa vida cheia de dificuldades. Mas também pode acontecer de um espírito que vem até às vezes de um outro país ou de uma outra família espiritual muito diferente da nossa, mas que precisa do nosso contato, daquela oportunidade de nascer. E vem um espírito completamente desconhecido para conviver com aquela família. Vocês já pensaram nisso? Vocês já tiveram a sensação, já ouviram alguém falando, que falou assim, parece que eu não tenho nada a ver com esse pessoal. Não sei porque eu fui nascer aqui, nessa família. Sou completamente diferente de todo mundo. Ou não, amo todo mundo de paixão, mas a gente briga o tempo todo. Isso é mais comum, né? Então, é muito comum que um mau espírito peça pais bons, pais mais evoluídos do que ele, para auxiliá-lo, na esperança de que os seus conselhos, os conselhos dos pais, o levem a um caminho melhor. E quando o espírito pede isso, frequentemente Deus lhe concede. Então, essas explicações estão no Livro dos Espíritos, na questão 209, também, no mesmo capítulo, Pluralidade das Existências. Bom, então, se um filho pode ter muitos problemas e precisar de pais melhores para ajudá-lo, o contrário também pode acontecer. Um filho que seja um espírito mais elevado pode vir com a missão de ajudar pais que tenham espíritos muito inferiores ao dele. Pode acontecer as duas coisas. Não é? O importante é a gente saber que existe uma grande diversidade. E, quando a gente nasce, a gente pode ter programado para a nossa vida muitas provas, a gente pode ter programado expiações e também missões. Eu posso ter as três, ou qualquer combinação delas na minha vida. A prova é quando, sabe quando, igual na escola, a gente estuda e faz uma prova para ver se aprendeu mesmo? Isso é uma prova. Mesma coisa na nossa vida. A gente se prepara e aí vem para verificar se aprendeu uma lição de amor, uma lição de perdão. A expiação, em geral, são sofrimentos que estão relacionados a ocorrências do passado. Coisas que eu fiz no passado que não foram adequadas, que se distanciaram da lei do amor de Deus. Eu posso ter mentido, roubado, matado, enganado. E agora, eu venho com uma situação que é, de alguma forma, para me purificar, me limpar, expiar aquela situação que eu fiz no passado. E as missões são, no caso, por exemplo, de grandes espíritos ou pessoas que vêm com uma missão importante de realização num determinado local. Então, em geral, são espíritos um pouco mais evoluídos, que vêm para auxiliar uma grande quantidade de gente a evoluir junto. Trazem mensagens importantes, como Maria Teresa, Gandhi, enfim, outras personalidades, né? Jesus, Bezerra de Menezes, personalidades importantes que vêm para auxiliar uma grande quantidade de espíritos. Essas encarnações, elas podem variar muito. Por quê? Tem pessoas, espíritos, que caminham depressa,
cometem menos erros e se esforçam mais para se aprimorar, para melhorar, para amar o próximo, para ajudar o semelhante. E tem outros que têm mais dificuldade, que erram, cometem erros, estacionam por muito tempo, né? São espíritos mais teimosos, digamos assim. De qualquer forma, sempre vai ser muitas e muitas encarnações para a gente conseguir evoluir. E o tempo entre uma encarnação e a outra também pode variar bastante. Tem espíritos que se reencarnam alguns anos depois, pouco tempo depois do seu desencarne, e tem espíritos que ficam mais tempo na espiritualidade, se preparam, estudam e demoram para reencarnar. Ou são também teimosos, não aceitam uma nova reencarnação e também podem demorar para reencarnar. Então, nós temos uma combinação bastante grande de situações. Nós temos, numa mesma família, pessoas que já reencarnaram juntas várias vezes. Mas umas podem ter reencarnado muito mais juntas do que outras, por conta desse tempo que ficou na espiritualidade. Pode ser que enquanto uma estava encarnada, a outra estava desencarnada. Então, elas se desencontraram. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com um duplo objetivo, para servir aos dois. Para servir para os indivíduos que têm dificuldade, para eles evoluírem, e para aqueles que estão ajudando, de ter paciência, de desenvolver o amor, a caridade. Então, todo mundo tem sempre a aprender. E os maus se melhoram pouco a pouco com o contato dos bons. Quando os bons, quando os mais evoluídos, digamos assim, são os pais, nós temos uma missão, de certa forma, com relação aos filhos, que consiste em falar de Deus sempre, de ensinar as crianças sobre a humildade, a grandeza da vida, o respeito a todas as pessoas, a valorização das concessões divinas, a valorização da inteligência, do amor, da saúde, do corpo físico. Por quê? Diz Joana de Ângeles que aquilo que a gente não conceda aos nossos filhos por negligência. O que é negligência? É aquilo que a gente já pode dar, mas não dá porque está cansada, porque quer dormir, porque quer ver novela. Então, eu já posso dar um bom conselho, eu já posso dar uma orientação, eu já posso, inclusive, dar uma bronca, deixar de castigo, conversar sobre as atitudes que ele teve. Só que, em geral, isso dá trabalho, né? Gasta tempo, né? Educar os filhos é um grande investimento para os pais. Demanda tempo, demanda energia. Nós precisamos usar toda a nossa energia, por mais cansado que nós estejamos do trabalho, porque essa é uma grande missão dos pais, de todos os pais, que é educar no melhor ao nosso alcance os filhos. E não é educar colocando na escola cara. Se isso for possível, também é bom, mas a educação do espírito, dando valores, ensinando sobre o que é realmente importante na vida moral, na vida dos espíritos. Se a gente tem isso e não fornece, de alguma forma vai ser cobrado de nós depois. E não é na próxima vida, não. Nessa vida mesmo, a gente já começa a sentir os efeitos da não educação adequada dos nossos filhos. Cada um de nós, quando chega... Eu já estou assim nesse período, né? Se naquela época eu soubesse disso, eu soubesse daquilo, eu teria agido diferente aqui, eu teria agido diferente ali. Bom, não tem jeito de eu voltar lá para trás. Mas hoje eu ainda tenho contato com meus filhos, com meu filho. Então,
enquanto nós estamos juntos no planeta, nós ainda temos o que fazer. Mesmo que ele já seja adulto, mesmo que ele já tenha a família dele, nós ainda podemos falar, conversar, esclarecer, fazer aquilo que está no nosso alcance. Lógico, não é mais como se fosse criança, mas sempre é tempo enquanto nós estamos encarnados. Além da família material que a gente visualiza, nós temos a família espiritual. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição. Dependendo da inclinação, dependendo dos sentimentos, das intenções, nós nos reunimos no espaço e ajudamos uns aos outros. Às vezes, durante a encarnação, alguns ficam lá desencarnados e alguns encarnam. Aqueles que estão desencarnados ajudam a gente. Quando a gente desencarna e eles encarnam, nós ajudamos eles. Para quê? Para que sempre possa haver uma orientação, porque quando a gente está aqui na carne, a gente esquece tudo aquilo que a gente se comprometeu a realizar. A gente falou que a gente ia ter mais paciência, chega aqui e a gente reclama. A gente falou que a gente queria ter uma doença, né, para espiar algum problema, chega aqui, qualquer dor de cabeça, a gente já fala, ah, meu Deus, por que isso, por que aquilo, por que não sei o quê. Nós, quando a gente está aqui encarnado, nós nos esquecemos dos compromissos que a gente já adquiriu antes. Né? Mas essas famílias, em geral, trabalham juntas. E mesmo aqui, reencarnadas, às vezes, eles não estão na mesma família física, mas são amigos, são pessoas próximas, que trabalham juntas na vida. Então, fazem parte da mesma família espiritual. E a cada existência, a gente vai dando mais um passinho na direção da perfeição. Então, muitas vezes a gente tem uma ajuda invisível, né, que a gente não vê. As crianças, em geral, têm uma possibilidade maior de interação com o plano espiritual, que nós adultos temos dificuldade de perceber. Muitas vezes elas percebem os espíritos amigos. Se a gente pensar então nisso, vamos pensar, se na minha família eu tenho um espírito que viveu comigo várias encarnações e que é meu amigo, meu chapa, meu parceiro, aquela pessoa da minha família espiritual mesmo. Eu tenho um outro espírito que está nascendo na minha família, mas que é um desconhecido. Né? Deus pediu para que ele fosse aceito naquela família, ele vem com boas intenções, a família aceita, mas não tem ainda nenhuma afinidade. E ainda pode ter um espírito que foi inimigo na vida passada, tudo nascendo como filhos de um casal. Eu pergunto para vocês, será que essa mãe, esse pai, vão amar esses filhos do mesmo jeito? O que vocês acham? É possível? Amar todos do mesmo jeito? Um que é meu inimigo, um que eu desconheço, e outro que eu amo há várias existências? Não é possível, gente. É o mito do amor igual dos pais pelos filhos. Isso é um mito. Né? Do mesmo jeito que é um mito que a mãe automaticamente ama seus filhos com aquele amor celestial, o maior de todos. Isso é um mito também. Ninguém ama por decreto. Ninguém ama por conta de uma gestação. O amor é um laço que a gente vai construindo aos poucos com a convivência. Quando nós encontramos uma pessoa e de imediato a gente tem aquela simpatia, fala, foi amor à primeira vista, foi amizade à primeira vista. Não foi à primeira vista, foi um reencontro. Nós estamos reencontrando um espírito com quem nós já convivemos. Bom,
Se eu pensar nisso, então, se eu sou mãe e pai, eu não vou falar isso para os meus filhos. Olha, o amor é diferente. Não. O que eu tenho que fazer? Ciente de que pode haver ou não essa diferença, eu devo me esforçar para aprender a amar a todos. Porque, afinal de contas, foi para isso que nós constituímos essa família. Nós estamos juntos para aprender a amar. Se eu ainda não amo, esta é a chance. Quanto mais consciente eu for das diferenças que eu tenho com cada um, mais esclarecida eu vou ser, mais empenho eu devo fazer para me aproximar, para aprender a amar, aprender a perdoar. Difícil? Mas é possível, porque se não fosse possível, Deus não nos colocaria todos juntos na mesma casa. Se Ele nos coloca juntos, é porque Ele acredita que nós damos conta do recado. Nós somos capazes. Cada uma das provas que nós enfrentamos quando acordamos de manhã cedo, nós enfrentamos porque Deus sabe que nós somos capazes. A cruz é proporcional à nossa capacidade, ao nosso desenvolvimento. Aquela dificuldade que está sendo apresentada para nós é um desafio que nós já temos condição de lidar. Ninguém vai dar para uma criança que está lá no primeiro ano uma prova do terceiro ano do ensino médio. A prova é proporcional àquilo que a criança sabe em cada ano, não é assim? Primeiro ano tem lá as letrinhas, aprende a escrever, somar, depois vai indo, depois tem as equações, regra de 3. Trigonometria só vai ter lá na prova do ensino médio. Proporcional, mesma coisa para a gente, as provas são proporcionais. Quando eu vou me preparar para a minha próxima vida, lembra aquilo que eu falei? Ah, pediu sim? Pediu. Nós pedimos para reencarnar. E não é só isso que a gente pede. A gente pede várias coisas. A gente pede a família, as condições financeiras, a religião e as doenças, os problemas de saúde. A gente pede para Deus aquilo que a gente acha que vai ser o mais adequado para a gente evoluir. Só que aí a gente esquece. No livro Missionários da Luz, a gente tem um exemplo que eu recomendo que vocês leiam, o livro inteiro, mas está no capítulo 13. O que acontece? A gente tem um espírito reencarnante. Esse espírito reencarnante aqui, o Segismundo, na outra vida, ele matou o Adelino, deixou a Raquel viúva. A Raquel, numa condição muito difícil, acabou se prostituindo. Hoje, Adelino e Raquel são um casal, já tem um filhinho de 3 anos. E o Segismundo, que passou muito tempo lá na espiritualidade, se arrependeu, melhorou muito, se tornou uma pessoa que você não acredita. Você conhece ele, você fala, é um espírito muito bacana, muito elevado, aprendeu muita coisa. Mas deixou aquele débito lá para trás. Então, por mais que ele tenha evoluído e feito bem, ele ainda tem um débito. Ele tem que dar conta daquele débito. Gente, toda vez que a gente tem um inimigo, vou falar para vocês, só tem um jeito da gente se livrar do inimigo. É fazendo dele um amigo. Não tem outro jeito.
Não pensa que ele vai embora, que vai passar um planeta chupão e vai carregar ele, você vai ficar livre dele. Não vai. Se você tem um inimigo, o único jeito de se desfazer do inimigo é fazendo dele um amigo. Então, onde ele vai nascer? Ele vai nascer nessa família aqui. Essa família que ele prejudicou, agora ele volta para amar. É assim que funciona a lei de Deus. Volta para amar aquelas pessoas que ele lesou. Acontece que esse pai aqui, o Adelino, perdoou, concordou em receber aquele espírito tudo, mas agora que está chegando a hora mesmo, o Adelino toda noite tem pesadelo. Que tem alguém perseguindo ele, que tem uma sombra, que tem alguma coisa ruim que está para acontecer, e dorme mal, e está nervoso em casa, e não conversa direito com a esposa. Bom, para que haja efetivamente a união do óvulo com o espermatozoide, que forme o ovo, que vai dar origem ao embriãozinho, e daí para frente, haja união, haja o envolvimento do ovo com o espírito. Gente, os pais têm que ajudar. Principalmente quando é um caso assim de um inimigo. Os pais têm que aceitar o envolvimento com aquele espírito para que esse embriãozinho se desenvolva, vire um feto, vire um bebê e nasça. Senão, no meio do caminho, vai ter um aborto espontâneo, que a gente geralmente não fica sabendo, mas é muito mais comum do que a gente imagina, por conta da não aceitação dos pais em relação àquele espírito que está chegando. Não é que foi na clínica abortar, não. Aborta espontaneamente. E outra coisa, o próprio espírito, de vez em quando, está vindo, fez um monte de promessa, mas na hora que chega na hora de nascer, dá para trás. Fica com medo de não dar conta. Nossa, eu pedi umas provas difíceis, não vou dar conta. Eu me preparei tanto, mas acho que eu não vou dar conta. E aí ele desiste. Também é causa de aborto espontâneo. Né? Para os pais, isso é uma prova, porque é difícil. Às vezes o casal estava feliz da vida, esperando aquele bebê, mas o bebê desiste. Além dos problemas normais da matéria que a gente tem. Quantos minutos eu tenho ainda? Acabou? O que é importante aqui a gente entender? Que o que quer que seja que Deus planejou para a gente, para os nossos filhos, para o nosso nascimento, para a nossa vida, né? Nós temos a ajuda dos nossos anjos guardiões, dos nossos espíritos protetores. Quando a gente está do lado de lá, existe um planejamento para a nossa vida. Não é tudo detalhadinho, o que você vai fazer no dia 26, 27, 28, 29. Não, mas um plano geral. Vai nascer nessa família, vai ter essa doutrina espírita ou outra, provavelmente vai ter essa profissão, talvez conheça essa pessoa, vai casar ou não vai casar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai ter tal doença, vai ter tal problema, vai ter tal pendor, vai ter tal desafio pela vida. De modo geral, nós planejamos a nossa vida junto com os amigos espirituais. Esse planejamento, ele é feito com todo carinho, com todo cuidado. Em geral, a gente quer fazer tudo de uma vez. Mas os amigos espirituais falam, não, vamos devagar, vamos parcelar sua dívida. Significa que o que a gente está enfrentando nessa atual encarnação está bem parcelado. A gente não paga tudo de uma vez. A gente não passa todas as provas de uma vez. A gente vai de acordo com aquilo que a gente já é capaz de caminhar. Vamos confiar que Deus, que os amigos espirituais e que nós mesmos fomos capazes de fazer um bom planejamento para a nossa vida.
Vamos aceitar as nossas dificuldades e lutar. Usar toda a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa criatividade para melhorar a nossa vida, para lidar com aquelas pessoas difíceis que fazem parte do nosso caminho, para melhorar o ambiente onde nós estamos, porque a gente caminha de mão dada. Por mais que eu evolua, em algum momento eu vou querer buscar quem ficou para trás. Aquelas pessoas queridas do meu coração que ficaram para trás, em algum momento, por mais que eu tenha crescido sozinha, eu vou precisar delas. Eu não vou ser completamente feliz sem elas. Então, enquanto nós estamos juntas, enquanto nós temos a possibilidade de ter o irmão com a gente dentro de casa, o marido próximo para conversar, o filho, o pai, a mãe, enquanto nós estamos próximos, vamos aproveitar todas as oportunidades para desenvolvermos esse potencial do amor. Porque dizem que as encarnações são coisas difíceis. A gente fica na fila um tempão para conseguir. Vamos aproveitar ao máximo essa nossa oportunidade. Uma boa noite para vocês.